Aqui temos a definição da condicional, né? Geralmente usa essa estrutura de se, P, que seria a proposição, então que, né, que seria outra proposição. Então, essas duas palavras sempre ficam aí para fazer a construção, tá? Só que, às vezes, também aparecem essas outras duas, que são P é condição suficiente para que, ou ainda também que é condição necessária para P, né? Essa condição suficiente e condição necessária, vocês têm que tomar com cuidado, estudar muito a respeito, porque não é apenas ela estar relacionado com condição, ou condicional, né? Ou bicondicional. Essas condições de suficiência, suficiente e necessário é muito mais, abrange mais coisas, tá? O símbolo que a gente usa é P, então que, tá? Esse símbolo a gente vai usar. Essa tabela, né, é tabela verdade da condicional. Perceba que aí, o único momento em que a condicional vai ser falso é quando o primeiro é verdadeiro, né? A primeira proposição é verdadeira, e isso vai implicar em uma falsidade, tá? Isso daí é falso. Também você poderia se perguntar como é que falso dá verdadeiro, né? Às vezes essa tabela é um pouquinho complicado de entender, né? Então, nessa parte aqui, por que aqui é falso? É porque algo que você sabe que é verdadeiro não vai te ajudar para concluir que outra coisa é falso. Isso não é possível. Por exemplo, né, um exemplo bem prático disso é: Erivaldo é de Brasil, portanto, ele é peruano, né? Isso é um exemplo na qual essa condicional é falso, porque digamos que Erivaldo é brasileiro, né? Portanto, ele não seria peruano, né? Esse daí é um exemplo na qual esse falso acontece, né? Esse condicional falso acontece, tá? Um exemplo, né? Vamos construir esse exemplo. Nesse exemplo, a gente tem duas proposições simples, né? P e Q. E essas proposições simples, pelo conector, então, a gente junta em uma proposição composta, tá? Então, aqui temos P, seria: o Chile é uma cidade. Essa proposição simples, sabendo, né, conhecendo que Chile é um país da América do Sul, podemos dizer que ela é falso, né? Ela é falso. A proposição simples que seria: a função tangente está definida em π-meios. Nesse caso, uma função tangente, tá? Uma função tangente tem esse gráfico, tá? Tem esse gráfico, uma função tangente. E justamente no π-meios tem uma assíntota, tá? Isso quer dizer que no ponto da assíntota, a função tangente, ela não está definida, tá? Então, a função tangente está definida em π-meios, isso é falso, né? Então, nesse caso, a proposição P é falso, a proposição Q também seria falso. Então, a gente constrói, né, com essas duas proposições falsas, essa implicação. Então, P, então, Q seria: se o Chile é uma cidade, então a função tangente está definida em π-meios, né? Então, toda essa frase aqui será verdadeiro ou falso. Então, a gente olha na tabela, né? P é falso, Q é falso, isso implica que verdade, né? Então, essa primeira proposição é verdadeiro. Outro, digamos que a gente constrói, né, Q então P. Ou seja, construiremos a oração, né?
Se a função tangente está definida em π meios, então o Chile é uma cidade. Sabendo que Q é falso, então P é falso. Olhamos de novo, né, na tabela, o primeiro falso, o segundo falso, concluímos que essa implicação é verdadeira. A construção, né, como é que sai esse verdadeiro, né? Mas faz sentido, né? O que você acabou de falar está correto, né? Falso implica falso. Eu tenho Oi? até um exemplo que me veio à cabeça aqui agora, que as pessoas costumam utilizar frases do tipo, né, no dia a dia, de dizer, por exemplo, né, se fulano é cantor, então eu sou a Marisa Monte, né? Se Cicrano é escritor, então eu sou o Machado de Assis. As pessoas costumam utilizar esse tipo de frase, né, como verdade, né? Então ela está utilizando basicamente aquela parte do condicional, né? Onde a premissa é falsa, a conclusão falsa também, e ela assume o argumento como verdadeiro, né? Partindo da premissa falsa, tendo a conclusão falsa, né? E tendo o argumento verdadeiro aí, né? É muito comum esse tipo de frases, né, que a gente usa, geralmente é condicional, até para construir teoremas, né, hipótese, tese, que você se usa, né, usa no dia a dia. Vamos passar para bicondicional. Na bicondicional, a gente utiliza, né, a estrutura da seguinte forma: P, se e somente se que. Esse P, se somente se que, outra forma de dizer é P, se e só que, né? Às vezes isso a gente consegue reduzir um pouco. Outra forma de dizer isso, usando aquelas condições de suficiente e necessária, né, seria P é condição suficiente e necessária para quê? Né? E a outra seria Q é condição necessária e suficiente para P. Ou seja, aí está misturando, né? Está misturando duas condicionais. Na verdade, a gente mais para frente vai verificar que essa bicondicional são duas condicionais, uma de ida e a outra de volta, tá? Então, o símbolo que a gente utiliza é justamente essa seta, né, apontando para ambos os lados, que significa que, de um certo modo, você juntou duas condicionais. A tabela da bicondicional, você percebe que se ambos são verdadeiros, né, a bicondicional tem que ser verdadeiro. E se ambos são falsos, também a bicondicional tem que ser verdadeiro. O que não pode acontecer é que uma delas é verdadeiro e a outra é falso. Aí vai ser falso, né? Parece simétrico essa forma de construir essa tabela, né? Beleza, então vejamos um exemplo para esclarecer mais um pouquinho por que esse falso é verdadeiro, né? Temos aí um exemplo. A primeira proposição simples diz: o dia de Tiradentes é 21 de abril. A proposição simples que seria π é aproximadamente 2,16. Isso a gente pode verificar, né, que o valor do π que a gente conhece, né, que sempre trabalhamos para calcular a área de circunferência, né, comprimento de circunferência, geralmente aparece aí, é 3, né, 3,15, né. Pelo menos você tem que saber que começa com 3, né, não com 2. Então, isso seria falso. O P é verdadeiro, Q é falso. A partir dessas proposições simples, a gente constrói a proposição composta com esse se, somente se. A primeira proposição que a gente cria seria P, se, somente Q. A frase seria: o dia de Tiradentes é 21 de abril, se e somente se, π é aproximadamente 2,16. Essa frase está correta ou, né, é verdadeiro ou falso? P é verdadeiro, Q é falso. Então, a gente volta aqui, né? P é verdadeiro,
que é falso, isso é falso. Então, a proposição toda é falsa. O mesmo acontece com a outra construção de que se somente P. O texto seria: Pi é aproximadamente 2,16 se somente se o dia de Tiradentes é 21 de abril. Sabemos que Q é falso, P é verdadeiro. Então, voltando na tabela, Q é falso, P é verdadeiro, né? Q é falso, P é verdadeiro, dá falso. Né? Então, essa proposição também é falso. A gente vai construindo, né? Construindo proposições, né? Em base a proposições simples. Isso daí vai te indicar como você vai destrinchar uma frase bem grande em proposições simples e analisar internamente, pouco a pouco, né? Beleza, vamos a continuar aqui. As seguintes definições, né, as seguintes proposições que eu vou apresentar aqui não são muito comuns, né? Mas existem na literatura e às vezes caem, né? Caem nas provas, tá? Então, a primeira aqui é a negação conjunta, né? Negação da conjunção seria, né? Também. Como é que é a representação, né? Seria no P e no Q. Não seria conjunta porque a conjunta não tem esses dois não, tá? A conjunta é P e Q, direto, né? Então, aqui, na negação conjunta, é no P e no Q. E a representação simbólica, né, é desse jeito. P, seta para baixo, né, Q, seria negação conjunta. P, negação conjunta, Q. P, negação conjunta, Q, né, uma seta para baixo. Aqui, vamos apresentar aqui a tabela, né? Essa tabela aqui está dizendo que P, negação conjunta Q, somente vai ser verdadeiro quando P for falso e Q for falso. Nos outros casos, é falso. Tá? Nos outros casos, é falso. Olhar um pouco, né? Aqui a tabela, né? Vou colocar aqui a tabela PQ e desse lado vou colocar P em negação conjunta Q. Então, como a gente tem apenas duas proposições, aqui vai ser verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, certo? Aqui vai ser verdadeiro, verdadeiro, e aqui falso, falso, né? Esse é o meu jeito de fazer a construção da tabela, né? A gente tem aqui o primeiro falso, segundo falso, né? Terceiro falso, e o quarto vai ser verdadeiro, né? Somente quando ambas as proposições são falsos, a negação conjunta vai ser verdadeira. Tá, mas algo que sugeriu essa forma de representar é o seguinte: digamos que temos aqui uma outra tabela, PQ, tá? Desse jeito. Aqui temos verdade e falso, verdade e falso, verdade, só até aí. Aqui verdade, verdade, falso, falso. Eu vou calcular aqui a disjunção inclusiva, P, ok. A disjunção inclusiva diz, se tiver pelo menos uma verdade aí, entre as duas proposições, disjunção vai ser verdadeira. A primeira aqui, verdade, verdade, é verdade, né? Verdade e falso, tem verdade aqui para P, então verdade. Falso, verdade, tem verdade para Q, é verdade, né? Falso, falso, não tem verdade, então tem que ser falso. Tá? Mas aqui, se a gente tentar olhar essa coluna e essa coluna aqui, está quase se parecendo, né? Parecendo ao contrário, né? Os três primeiros são falsos, os três, né, primeiros aqui são verdadeiros. Então, isso me dá bem na cabeça, disse o seguinte: e se eu nego isso? Se eu negar, é o quê? O que resulta, né? Como o P o Q aqui já é verdadeiro, né? Aqui, se eu negar, vai ficar falso. Aqui também vai ser falso. No outro também vai ser falso. E aqui, negando, seria verdadeiro. Então, aqui surge uma pergunta, né? Será que P
conjunção, negação da conjunção que é o mesmo que negar a disjunção inclusiva, a disjunção, né? Isso deixo para vocês pensarem, né? Depois, será que eu posso escrever desse jeito? P, negação da conjunção e, se somente sim, aqui vou colocar parêntese para enfatizar, aqui vou colocar parêntese, negação de P, ok? Ou seja, essa palavra aqui é o mesmo? Será que é equivalente? Isso de aqui é uma expressão equivalente? Ok, mas como que represento isso? Como que resolvo? Como que confirmo? Ou como que respondo essa pergunta, né? E aqui, nessa expressão, outra coisa que poderia surgir é qual é o conector dominante? Essa é outra pergunta que apareceria, né? Qual é o conector dominante? E outra pergunta que poderia surgir é se é uma proporção composta, né? Essa proporção composta tem tabela verdade, né? Essa proporção composta tem tabela verdade, sim. E como que a gente faz essas contas, né? Como que a gente constrói essas tabelas, né? E no decorrer da aula de hoje a gente vai ir respondendo as perguntas, né? Essa daqui acho que já respondimos, né? Esse daqui sabemos que existe, né? Sabemos que toda proposição tem um conector dominante que não seja simples, né? A proposição que não seja simples, seja proposição composta. Então, tem que ter. Aí aqui, será que esse daqui? Ou será que esse daqui? Será que esse daqui? Ou será que esse daqui? Qual é a dominante? E qual regra eu uso para escolher esse dominante? Né? Depois, como é que construo essa tabela de verdade? Tabela verdade dessa proporção composta. Essas são algumas perguntas, já respondimos, e essas outras perguntas a gente vai ver mais para frente aqui. Então, vamos a voltar aqui nossa slide e vamos a mostrar um exemplo sobre conjunção a negação da conjunção. Então, vejamos aqui, temos uma proposição simples, P, tá? Que diz, o carro de Marcelo é vermelho. Vamos considerar que essa proposição, né, não sabemos se é verdade e não sabemos se é falso, porque quem Marcelo, né? Para quem Marcelo a gente está se referindo, né? Dependendo de quem Marcelo estamos nos referindo, a gente poderia dizer, né? Isso é verdadeiro ou isso é falso. Vamos olhar aqui a outra proposição, a proposição Q. Vermelho é uma cor primária. Vermelho, a gente sabe, né, que classicamente a gente tem 3 cores primárias, né? Se não me engano, é o vermelho, é o azul e o amarelo, né? Essas 3 cores são classicamente descritas como cores primárias. Também tem cores secundárias e tal. Então, realmente, isso daqui, sim, é verdadeiro. No sentido clássico. Né? Tem outro sentido, que é a classificação cor-luz, que talvez poderia mudar, se aqui fosse outra cor, outra cor distinta a isso. Beleza. Então, isso daqui, a proposição Q, já é verdadeiro. Isso sim, a gente consegue dizer. Ela é verdadeiro. Aqui, a proposição Q, a gente não tem certeza, né? Pode ser verdadeiro, pode ser falso. Tá. Então, vamos a construir aqui uma proposição composta em base a essas 2 proposições. Então, aqui, P, negação da conjunção que o carro de Marcelo não é vermelho e vermelho não é uma cor primária. Né? Você nega essa proposição, que seria aqui com essa no, e nega essa proposição aqui com esse no.
Tem outra forma de negar também, que se uma palavra tem um oposto, aí você bota o oposto e não coloca o não, tá? Então, a gente teria que buscar e definir se essa proposição aqui, ela é verdadeira ou ela é falsa. Então, vamos usar aqui o fato de que é verdadeiro. Então, a negação dele seria falso, mas que é verdadeiro, vamos voltar aqui na tabela. Perceba que quando que é verdadeiro, aqui e aqui, né? Quando que é verdadeiro, a negação da conjunção é falso, e a negação da conjunção aqui também é falso. Tá? Então, somente sabendo o valor lógico do segundo, né? Da segunda proposição simples, você sabe, você pode concluir que essa negação da conjunção é falso. E assim você pode ir construindo outros exemplos. Uma coisa que você tem que tem que observar é que você não vai pegar aqui e colocar no para quê? Ou seja, essa proposição que não tem o no, tá? Porque talvez você vai dizer assim, aqui tenho e vai dizer que é tudo isso. Então, isso seria o quê? Sem olhar para essa proposição aqui, seria verdadeiro ou falso, perdão, né? Aqui seria falso, então você volta lá na tabela aqui, aí você olha para falso e não olha para o verdadeiro. Porque se você olhar para falso, aqui vai dar falso e aqui vai dar verdadeiro, né? E vai te fazer concluir em outra coisa, né? Então tenha cuidado dessa parte. Uma curiosidade que poderia comentar aqui nesse exemplo é que tem duas formas de classificar as cores. A primeira é a clássica, e essa classificação clássica é a que a gente usa na lógica também, né, nos exemplos e tal, onde a cor primária são vermelho, azul e amarelo, e a cor secundária são verde, laranja e roxo. Só que tem uma outra forma de classificação, que é o sistema cores-luz, tá? Esse tipo de classificação, ela tem a ver com que se a cor adiciona ou tira a cor, se você adicionar essa cor, tá? Então, a classificação primária, né, primária da luz é triade aditiva, cujas cores são verde, vermelho e azul. E tem também a triade subtrativa, que é magenta, amarelo e ciano. Vamos passar aqui a negação da disjunção. A negação da disjunção também, como a negação da conjunção, né, a definição aqui, o padrão, né, de representar, é parecido seria, nesse caso, a disjunção, só que cada proposição é negada, né? Aqui você nega no P ou no que, você nega essas proposições. O símbolo que a gente usa é P, seta para cima, que. Então, negação da conjunção é para baixo, a negação da disjunção é seta para cima, tá? Aqui também, né? A tabela é construída quase parecido com as contas que eu fiz para a negação da disjunção, conjunção. Só que aqui a gente usa já não a disjunção, usa a conjunção para negar. A tabela, como vocês podem ver, aqui somente é falso quando os dois primeiros são falsos, né? E nos outros casos é verdadeiro, né? Isso daqui tem que lembrar que na conjunção somente é verdadeiro se os dois primeiros são verdadeiros, o resto é falso. Se você negar isso, você vai cair aqui, né? Na negação da disjunção, tá? Vejamos um exemplo disso, né? Temos aqui as duas proposições simples. O carro de Marcelo é vermelho, né? Seria o mesmo problema do caso anterior, né?
a gente não consegue dizer se é verdadeiro ou falso aqui, mas se a gente contextualizar, sim, né? Aqui, a proposição simples que é vermelho é uma cor primária, que essa proposição é verdadeira. Então, se a gente construir uma negação da disjunção, a gente diria assim: o carro de Marcelo não é vermelho, ou vermelho não é uma cor primária. A gente sabe que a proposição que, a gente sabe que essa proposição que é verdadeiro. Somente usando isso, olhamos para a proposição que, verdadeiro aqui, verdadeiro, verdadeiro. Aqui em verdadeiro, a conclusão é falso. Aqui em verdadeiro, a conclusão é verdadeiro. Então, temos duas possibilidades. Ou seja, nesse caso aqui, na negação da disjunção, não podemos concluir somente baseando-nos no valor de que, mas teríamos que precisar do valor de P para escolher se é a primeira ou é a terceira, tá? Então, temos essa tabela, né, das operações lógicas, que seria um resumo de todos, né? Alguma coisa que eu posso comentar aqui é que a negação é a única que somente utiliza uma proposição para aplicar nele. Os outros usam duas proposições. E outra coisa que posso mencionar aqui é que não precisa ser duas proposições distintas. Você pode colocar aqui uma proposição e colocar a mesma proposição e construir uma tabela, né? O que daria. Tá? Existe esse caso, né? Usar a mesma proposição para fazer essa construção. Só que aí, construindo a tabela seria uma única solução aí, tá? A gente precisa discutir mais um pouquinho sobre a tabela verdade, né? Aquelas dúvidas que surgiram lá no início da negação conjunta. Então, vamos falar um pouquinho dela. Bom, quando a gente inicia uma teoria, né, constrói teorias, você precisa de padronizar certas coisas, né? Então, uma forma de fazer isso é mediante convenções, né? Que a maioria decide, né? A gente vai usar isso, aquilo para simplificar as coisas, né? Então, aqui vou apresentar duas convenções que geralmente é utilizada na maior parte dos livros, né? Que onde a primeira é com relação à ordem de prioridade de cada conectivo, porque se você não colocar essa ordem de prioridade, você teria que usar um monte de parênteses, colchetes, chaves, né, para agrupar e dizer quem que é o conectivo dominante e quem que não é, né? Qual que você vai fazer primeiro a operação e depois qual vai seguir, né? Então, essa primeira é relacionada à ordem e essa ordem está dada aqui. Então, primeiro você vai calcular a negação. Sempre que tiver negação, você tem que fazer o cálculo dele primeiro. Mas, aqui tem um porém, né? Essa negação tem que estar aplicado a uma proposição simples, tá? Porque se estivesse aplicada a uma proposição composta, já não vale, né? Isso daqui sempre é relacionado às proposições simples, né? Depois, você pode, na ordem que vai aparecendo, você pode operar e, ou exclusivo, né? A disjunção exclusiva, a negação conjunta e a negação disjunta. Não, ao contrário, né? Negação disjunta e negação conjunta. E depois, né? Você vai fazer as contas com a condicional. E por último, né? Você faz a operação com a bicondicional. Né? Bicondicional sempre por último. Agora aqui você vai pensar, né? E se aparecer duas bicondicionais? Duas condicionais, ou três, quatro, né? Como é que faço, né? Como é que eu encaro, né? Às vezes, você vai olhar, vai ter parênteses, você vai saber que tem parênteses e você vai poder colocar em primeiro lugar as parênteses, dentro das parênteses faz operações e pronto.
Só que às vezes não vai aparecer os parênteses. Vai estar P, então Q, então R, e assim, sem parênteses. Como é que eu decido fazer a operação? Aí, a convenção é que você vai fazer essas operações de esquerda para direita, né? O primeiro, então, que vai aparecer, você vai operar. Depois, o próximo, né, com o resultado do anterior. E assim, de esquerda para a direita. Essa é a segunda convenção. Um comentário breve. Eu queria só ressaltar aqui que isso vai muito da literatura, né? Eu falo para os alunos participantes, né, não se assustarem quando pegar um livro diferente, ver uma ordem diferente, porque pode acontecer. Não é assim algo universal, né? Depende do autor, do ponto de vista dele, e ele pode abordar a ordem de precedência de forma diferente. Por exemplo, essa que está exposta aí, se você ler o livro do Alencar, você vai encontrar essa ordem de precedência, né? Mas se você utilizar o livro do João Nunes, você vai ver que ele traz primeiro a negação e em segundo ele traz condicional e bicondicional. E terceiro traz as outras, né? Então ele faz um pouquinho diferente, o João Nunes, né? Então, quando vocês forem ler um livro de lógica, tem que ficar atento a como que o autor está considerando a precedência, né, dessas operações lógicas. Então, com essas convenções, podemos usar elas e verificar aqui esses exemplos, né? O primeiro e o segundo exemplo mostram como você tem que entender e como pode ou não pode estar escrito, né? Nesse primeiro caso, você percebe aqui que tem um parêntese aqui no P, tá? Enfatizando com parêntese. Só que pelas convenções descrevemos, a gente dá para escrever desse jeito, sem o parêntese, mas isso de aqui temos que entender nesse sentido, né? Com parêntese. Por quê? Porque esse não está atingindo a esse todo, a esse P ou Q. Esse não somente está atingindo P, está calculando sobre P, certo? Então, é assim que a gente tem que entender. Às vezes, em alguns livros, vai estar direto assim, em outros, vai ter parêntese, certo? O mesmo com item 2 aqui, tá? Esse item 2, perceba que aqui tem parêntese, até tem dois parênteses aqui, né? Esses dois parênteses, desse lado não tem esse parêntese. Então, você poderia dizer, então, a dominante é I. Não, né? Por quê? Porque temos uma convenção que diz que a dominante tem que ser calculada por último, e aqui apenas temos uma condicional, então, e não tem bicondicional, então, essa condicional tem que ser a dominante, tá? E não precisamos de colocar parêntese, certo? Obviamente, o não vai ser, tá? Não vai ser uma dominante, tá? Porque tem outras. Aqui tem o I, e tem o condicional, né? E você verifica que essa primeira, né? O não tem que ser calculado no primeiro momento. Beleza. Também, né? Temos aqui exemplos para o item 2. Quando você quer negar, né? Negar uma proposição e essa proposição quer negar novamente e quer negar novamente, né? Tem casos aí. Isso daí a gente pode escrever desse jeito, né? Vale, essa anotação vale para a nossa convenção, né? Ou pela nossa convenção vale essa proposição, né? Aqui. E aqui também, né? Aqui, se você tem esse tipo, né, de agrupações, você tem que entender, né, que pode simplificar dessa forma e, portanto, sempre que você tiver esse tipo de estrutura, você tem que pensar nesse jeito e não em outros jeitos. Talvez aqui você poderia começar a agrupar, começando pela direita ou pelo meio, mas não deve fazer isso, porque isso não é a convenção. A convenção é, se você tem esse tipo de expressões, né, você tem que primeiro
começar pela esquerda, fazer essa conta aqui, o resultado que você obtiver faz conta com R, o resultado que você obtiver daí faz conta com o Q, tá? Essas são as duas convenções, né, que a gente vai usar, né? E, como o Tauan falou, essas convenções, alguns livros não usam, né? Aí tem que ter um pouquinho de cuidado e bom senso, tá? Agora, vamos olhar sobre como construir tabelas verdade. Tem duas formas de construir tabela verdade. Então, tem duas estratégias. A primeira seria essa de aqui e a segunda seria essa de aqui, né? Eu não vou ficar lendo linha por linha, vocês podem ler no material que vai ser disponibilizado, mas vou tentar resumir como que funciona, né? Acho que isso é o mais importante. Digamos que temos aqui essa proposição assim, P e Q ou R, fecha parênteses, se somente sim, R implica P e no Q, tá? Vamos supor que temos isso, essa proposição composta, né? Então, como é que eu vou encarar com a primeira forma, né, de construir a tabela? Eu traço uma linha, começo a colocar as proposições, a ordem não importa, mas a gente costuma colocar primeiro P, depois Q, depois R, certo? A gente coloca assim. Aqui você vai colocando verdade, falso, verdade, falso, verdade, falso, verdade, falso, né? Depois completo se precisar. Aqui coloco verdade, verdade, falso, falso, verdade, verdade, falso, falso. Aqui, verdade, 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 verdade. E aqui, falso, 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 falso. Pronto. Aí completei, né? A primeira forma, né, é justamente você começar a fazer as contas por partes. Ou seja, aqui você tem a negação, então você faz uma coluna somente com a negação de que, tá? E aí você nega que seria falso, falso, verdade, verdade, falso, falso, verdade, verdade. Aí, por outro lado, também tem aqui, P e Q. Isso você pega P e Q, né? Faz a operação. Aí, P e Q vai ser verdade, verdade, né? Aqui, né? P e Q, verdade, verdade. Aí você vai ter falso, P e Q, falso, falso, falso e falso. E assim, você vai pegando parte por parte, digamos aqui, o próximo que poderia fazer a conta é essa parte aqui. Então, que colocaria aqui? Seria P e Q ou R. E aqui faço as contas, né? Como que seria a conta, né? P e Q é esse resultado. Ou R seria com esse daqui, ou seja, esse resultado seria verdade ou verdade. Tá? Esse seria a conta. Verdade com esse verdade. Dá o quê? Como é ou, né? Isso é verdade. E aí começa a fazer para baixo, né? Verdade, falso, verdade, falso, verdade, verdade, falso, falso, disjunção é falso, falso, verdade, verdade, falso, 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 e falso, verdade, verdade, falso aqui também. Tá? E assim, né? Você vai pegando os pedaços e vai fazendo as contas nas colunas seguintes, tá? Essa é uma primeira forma de fazer as contas nessa tabela. Uma outra forma de fazer essa conta vou pegar a mesma proposição aqui, P e Q ou R, se somente sim, R implica P e no Q, tá? Temos aí, então, construímos a tabela, vou pegar a tabela aqui, é repetitivo essa parte, né? P, Q e R faço desse lado, construo aqui B, verdadeiro, verdadeiro, falso. Eu não vou completar aqui, somente vou fazer a metade, tá?
E aqui, como eu faço? Em cada coluna, vou colocar uma proposição e em cada coluna eu vou colocar o conectivo. Digamos assim, aqui vou colocar P, aqui vou colocar I, que. Aqui vou colocar O, R, e aí fecha. Aí vou colocar, como se somente se é o dominante, né? Eu vou colocar bem afastadinho aí. Aí coloco I, R, perdão, R, então, coloco P aqui, e aqui no que seria negação, né? Desse jeito. Então, eu teria aqui que fazer as operações. Primeiro pelo critério aí da convenção, ou no, né? Que justamente seria essa coluna aqui. Nessa coluna eu vou preencher o no que seria a negação, né, aqui. A negação de verdade seria falso, verdade, verdade, falso, falso, verdade, verdade. E desse jeito vou fazendo as contas, né? Outra conta que poderia fazer aqui até poderia copiar aqui nessa coluna os valores de P para que nessa outra coluna consiga fazer a operação entre P e no que seria justamente, né, fazer a conta com essa coluna e essa outra coluna, né? E assim vou lá, por último, fazer essa conta aqui, que seria a coluna resposta, né? E assim, teríamos essas duas formas de fazer as contas. Da minha forma de fazer, né, da minha forma de construir a tabela, gosto mais dessa segunda forma. Mas tem aquela outra, essa daqui, que você vai fazendo por partes e construindo colunas, né? Cada um já pega um jeito de construir, certo?